Olá, pessoal. Agora vamos às atividades de geografia. Então, aqui começa com um pequeno texto. Podemos representar a Terra utilizando o globo terrestre, que tem a forma de uma esfera e reproduz as partes da Terra em tamanho reduzido. Então, é aquele globo que a gente gira e a gente pode ver a Terra no tamanho reduzido. Os mapas, como o mapa mundi, que mostram de forma plana todas as partes da Terra de uma só vez. Então, esse mapa mundi é mais conhecido como planisfério, tá? Nós já lemos sobre isso em sala de aula. Para nos ajudar a localizar um lugar na superfície da Terra, os globos terrestres e os mapas representam linhas imaginárias, chamadas paralelos e meridianos. Então, o que são paralelos? Os paralelos, eles estão sempre na horizontal. Eles circundam a Terra no sentido horizontal. O círculo do Equador, o principal paralelo, divide a Terra em duas partes iguais, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tá? Então, o hemisfério norte fica acima e o hemisfério sul fica na parte de baixo do paralelo Equador. Os meridianos são linhas imaginárias que atravessam os paralelos e passam pelos polos. O principal meridiano é o de Greenwich, que divide verticalmente a Terra em duas partes iguais. Então, o meridiano, ele divide a Terra em duas partes, que é o hemisfério oriental, que é a leste, e o hemisfério ocidental, que é a oeste. Para que possamos saber onde fica um ponto na superfície terrestre, existem também os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, tá aqui, os pontos cardeais são os famosos pontos da rosa dos ventos, tá? Leste, oeste, norte, sul. Então, além dos pontos cardeais, tem os pontos colaterais, que são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Então, aqui nessa parte que a gente começa com a questão 10. Então, como podemos representar a Terra? Então, depois da leitura do texto, existem duas formas que a gente pode representar a Terra, né? Então, tá aqui, ó. Número 11, preencha no diagrama de acordo com as informações. Então, mostre todas as partes da Terra como se fosse um globo aberto ao meio. Então, o que é essa parte que mostra tudo tá aqui no texto também. Então, as linhas imaginárias que circundam a Terra. Então, existem linhas imaginárias que circundam a Terra. Você vai ler também, vai colocar aqui. Metade de uma esfera. Então, a metade de uma esfera é o quê? É um hemisfério, né? O principal meridiano, que é aquele meridiano que tem o nome Greenwich. Linhas imaginárias que atravessam os paralelos e passam pelos polos. Então, quais são essas linhas? Como que é o nome dela? E aqui você vai colocar o principal paralelo, tá? Tudo na cruzadinha. A número 12, você vai pintar no planisfério, que é o mapa mundi, de azul a parte dos oceanos da Terra e de marrom a parte dos continentes. Então, aqui é o planisfério. Então, onde for continente, marrom, e onde for oceano, azul. A número 13, você vai localizar na rosa dos ventos os pontos cardeais e os pontos colaterais, tá? Então, aqui a rosa dos ventos, você vai colocar os pontos cardeais e os colaterais aqui. Aí, o próximo texto é sobre o continente americano, tá? América do Sul. O Brasil localiza no continente americano, América do Sul. Ele é o maior país sul-americano em área e em população, tá aqui, ó. O maior de todos da América do Sul. O continente americano é formado pela América do Norte, a América Central e pela América do Sul. Então, tudo isso aqui é americano. América do Norte, América Central e América do Sul. Os limites do Brasil são, então tá aqui. Ao norte tem Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Oceano Atlântico. Então, isso aqui é ao norte. Tá aqui, o norte tá para cá. A noroeste tem a Colômbia
E aí a nordeste e a leste tem o Oceano Atlântico está aqui. A oeste tem o Peru e a Bolívia, e a sudoeste tem Paraguai e Argentina, e ao sul tem o Uruguai. O Brasil só não faz limite com o Chile e o Equador, então tem 2 países que não fazem limite com o Brasil. Aí aqui está o mapa, tá? Legenda, a escala do mapa, o título do mapa, a fonte desse mapa. E aí vem a atividade número 1. O Brasil está situado no. Então, tá aqui, na. Então, ele está situado num continente, na. O continente é formado pela e pela. Então, você vai, de acordo com o texto, completar aqui. Aí, a letra C. Pesquise o nome de 2 países da América Central e 2 países da América do Norte, tá? A número 2. Vamos trabalhar com o mapa da América do Sul. Escreva o nome dos países que fazem limite com o Brasil. Então, aqui você vai colocar o nome de todos os países que fazem limite com o Brasil. E aqui, essa última atividade desta folha, escreva o nome dos países da América do Sul que não fazem limite com o Brasil. Então, são 2. Na número 3, você vai pintar os países que fazem limite com o Brasil segundo a indicação da legenda. Então, aqui tem uma legenda aqui, ó, norte, amarelo, sul, verde, oeste, rosa, noroeste, laranja e sudoeste, marrom. Então, qualquer dúvida, você pode ver naquele texto anterior que lá tem o que fica norte, a sul, a oeste, a noroeste e a sudoeste. Agora aqui tem mais um texto. Ainda tem a 4 aqui. Quais países formam a América do Sul? Então, você vai colocar o nome de todos os países que formam a América do Sul, tá? Todos. Aí, vamos aqui a um texto sobre a divisão política do Brasil, tá? Lembre-se que o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. O Brasil tem 8.514.877 km² de área. Sua população era de aproximadamente 210 milhões de habitantes em 2020. O Brasil tem 27 unidades de federação, 26 estados e um Distrito Federal. No Distrito Federal se encontra Brasília, a capital do país e sede do governo brasileiro. Então, está aqui o mapa político do Brasil, com seus 26 estados e o Distrito Federal, que está bem aqui no meio do estado de Goiás. Tá? Então, isso aqui é só um texto explicativo para a próxima atividade que vem da outra quinzena, tá? E aqui também tem a divisão política administrativa, que eu gostaria que vocês lessem, tá? O nome dos estados, a sigla e a capital de cada estado, que daí na próxima aula, as próximas atividades da próxima quinzena, aí tem atividades referentes a essa parte, tá? Então, essa foi as atividades de geografia. Um beijo e até a próxima aula.